Os nossos convidados, então, né, trouxe aqui, né, uma breve introdução aí do Dr. Tomás, que vai nos ajudar nesse entendimento, né, nessa questão da prática do seu dia a dia, né, das rotinas jurídico com foco no trabalhista. Então, o Dr. Tomás, ele vai se apresentar logo mais também, mas é o advogado especialista na área trabalhista há mais de 10 anos e coordenador aqui do escritório Caminha Barbosa e Sifone, pós-graduado em Direito do Trabalho na PUC-SP. Fernando Garcia, né, que sempre também aí participa e nos auxilia no uso prático, né, da ferramenta, cientista de dados jurídico, especialista na utilização de business intelligence jurídico, com mais de 10 anos em legal operations e atualmente como head da área de qualidade, atualmente aqui como gerente de expansão de operações da Juristec e na área de qualidade, trabalhou na área de qualidade de escritório de advocacia, agregando então a sua expertise no uso da ferramenta. O Rui Caminha, né, o CEO da Juristec, empreendedor digital, advogado, mestrando aí, né, no FGV, e como a gente brinca aqui, né, é o maluco que trouxe, né, inovação, agregou não só essa questão do business intelligence, do legal metrics, mas ele agregou aí conceitos de visual law, de legal design, também, né, no dia a dia aí do ecossistema, ajudando o ecossistema jurídico. E esse que vos fala, Adriano Lopes, diretor de Relações Institucionais e Comercial aqui na Juristec, uma experiência aí de mais de 15 anos em transformação digital, justamente com esse foco, né, de atendimento ao ecossistema jurídico, colaborando aqui, né, e agregando um pouco da minha experiência, tendo trabalhado em startups e multinacionais. Bom, então, vou contar aí agora com a expertise, né, com todo o talento aí do doutor Tomás Machado, que vai, juntamente com o Fernando, a gente vai trazer aqui, né, a sua experiência, as suas rotinas, para ele contar, então, um pouco do dia a dia de como a plataforma de Business Intelligence Jurídico auxilia na gestão, como a gente apresentou ali, seja de escritórios de advocacia, ou seja de departamentos jurídicos de empresas, né, corporativos. O Tomás, então, advogado especialista na área trabalhista, aí, com mais de 10 anos de experiência. Muito bem-vindo, Tomás, Fernando, vocês quiserem aí, né, já trazer a experiência de vocês, fiquem à vontade. Acho que eu vou deixar para o Tomás começar aí essa apresentação dele de pessoal, né, para se apresentar para o time aqui, e eu já na sequência já converso com vocês. Bom dia, Adriano. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Bom dia. O Adriano já me apresentou melhor do que eu me apresentaria. Fui rápido aqui, né, tendo em vista o horário, mas fica à vontade aí para trazer a sua apresentação mais personalizada. Não, claro, acho que nem eu mesmo tenho mais o que complementar na minha própria apresentação. É isso que você disse, então, atuando aí no Caminha Barbosa Sifone, dentro do escritório já há quase 6 anos, e focado especialmente nessa área de condução de carteiras em massa, né, e de gestão dessas carteiras, que acaba sendo necessário agregar algum conhecimento não só jurídico, mas conhecimento complementar de ferramentas de utilização da própria tecnologia, de dados, que acabam sendo necessários para que você consiga hoje conduzir uma carteira de processos que vai te exigir muito mais do que só o conhecimento jurídico, mas um controle e uma possibilidade de gestão desses dados e dessas informações para que você consiga atingir efetivamente o resultado do cliente. Obrigado, Tomás, né? Pessoal, então, primeiramente, aí, bom dia para quem já entrou um pouquinho depois aí, eu já tinha me apresentado aqui um pouquinho antes. Acho que a gente está aqui indo para a segunda parte, né, de um seminário que a gente já tinha feito aqui com o Tomás, né? Então, a gente, naquela oportunidade, a gente focou aqui a apresentação para vocês, né, naquele dado que é mais dado que a gente chama de small data, né, que é o dado mais interno, o dado que você tem ali, né, de acompanhamento mais próximo do seu dia a dia, né?
que é o que você alimenta o sistema, que você recebe aquela base de dados do sistema, e como que você pode gerenciar seus próprios dados, né? E aqui, né, com o Tomás, né, a gente está trazendo para vocês, né, uma outra visão também que ajuda na gestão também de operacional mesmo, né, daquele jurídico operacional do dia a dia, que é a visão de dados que são ali oriundos dos tribunais, né? Então, o Tomás, a gente tem alguns cases práticos aí que ele pode explicar de como que os clientes começaram a trazer, né, muito isso, né? Às vezes o cliente começa a te mandar, né, dados que são extraídos de tribunais para você fazer um acompanhamento, né, mais operacional, e como que você pode utilizar a ferramenta aqui, que é o Legal Metrics, para você se antecipar ao seu cliente, para que ele não te envie ali, né, um acompanhamento de processos que possam estar arquivados, ou que tem algum risco ali operacional para ele. Como que foi essa experiência, Tomás, em relação a esse tipo de perfil de cliente que estava trabalhando com você aí, que você teve que começar a se antecipar, né? Assim, a gente tem a evolução, acho que, da atuação dos escritórios e da gestão de processos, ela passou por uma fase em que a gente vivia reativo, né? Só esperava aquele andamento processual, recebia a publicação e atuava dentro daquele processo com a atitude jurídica ali que coubesse processual, apresentando a medida processual cabível, e, vamos dizer assim, deixava o juiz me levar, né? Então, a gente ia seguindo conforme o andamento dado pelo judiciário. E quanto mais foram evoluindo essas ferramentas de gestão e as próprias metas internas de empresas e necessidades de enxutar cada vez mais carteiras de processo com o objetivo de maior resultado final, né, no fim das contas, a dizer, um melhor resultado do ponto de vista contábil e dessas empresas, acabou que a gente passou a ter uma atuação um pouco diferente, né? Então, a gente passa pelo controle de dados, a apresentar esses dados, como a gente fez da última vez, então a gente apresenta ali os dados de uma forma diferenciada, só que a gente começou a entender e verificar também que as empresas começaram a também utilizar desses dados para fazer a própria gestão da carteira, né? Então, trabalhamos aqui no escritório para empresas com jurídicos muito eficientes, que passaram a se utilizar de ferramentas tecnológicas também, para também não depender apenas da condução do escritório, né? Não ficarem vedadas ali com seus olhos vedados e esperando só a atitude do escritório. Então, um exemplo prático, né? Historicamente, a gente já tinha um controle efetivo disso dentro do escritório, com fluxos internos para acompanhar processos que estivessem em demandas de arquivamento, né? Então, a gente já tinha isso internamente dentro do escritório para que a gente acompanhasse determinados processos que fariam com que aquele processo fosse conduzido a um encerramento. Porém, esse era um acompanhamento normal que a gente faria ali dentro do andamento do processo. E aí a gente começa a perceber que as empresas elas começam a buscar, dentro dos próprios tribunais, indícios de arquivamento de carteira, né? Então, começam a buscar ali informações dentro dos andamentos processuais, utilizando de ferramentas tecnológicas, não mais aquela análise individualizada dos processos, que levavam um tempo muito maior, mas para fazer o saneamento dessa carteira, utilizavam-se dessas ferramentas e acabavam indicando para o escritório, ou para os escritórios, olha, tenho aqui na minha base aí uma demanda enorme de processos que precisam ser arquivados, né? Como a gente já tem muito esse controle, já utiliza também dessas ferramentas, a gente consegue se antecipar a não ter uma base que precise ser saneada de forma muito grande, né? Então, o que a gente percebe é que, normalmente, a gente já consegue se antecipar essa própria demanda do cliente, tendo no nosso próprio radar as informações desses processos, né? Que tem indícios de arquivamento e que vão ali ter um andamento a levar ao arquivamento, para que a gente consiga sanear de forma muito rápida esse arquivamento. A gente sabe que existem empresas que
tem contratos que, inclusive, aplicam multas por atraso de arquivamento ou qualquer coisa do tipo, que pode gerar um próprio prejuízo até financeiro para a operação do próprio escritório. Então, dessa forma, utilizando de ferramentas que fazem essa captura de dados, essa varredura de dados dentro do próprio tribunal, a gente consegue antecipar como exemplo, né, um ponto de exemplo, esses arquivamentos de processo. E você pega ali, basicamente essa parte de arquivamento é um único exemplo, né, vamos dizer, né? Então, a possibilidade de você fazer outros acompanhamentos, né, com base em andamentos de capturas de tribunais, né, tanto ali no preventivo, desde o início do processo, né, no preventivo, para que você possa trazer, né, uma antecipação ali de uma citação, de um subsídio, né, que você possa até auxiliar o seu cliente a diminuir o risco dele. E do outro lado, né, quando a gente está falando aí para o departamento jurídico, aí eu acho que já não tem como mais você dar desculpa, né, de que você está tendo revelias ou que você não está tendo acompanhamento, porque alguém na operação, na fábrica ou nas lojas em si, do seu conjunto de negócios ali, né, da empresa, não estão recebendo as notificações. Obviamente, o fluxo de notificação tem que ser sempre mantido, né, tem que ter sempre o acompanhamento disso. Mas você tem que estar trabalhando no preventivo, né? Você não pode ficar sentado esperando que as coisas simplesmente aconteçam, as revelias aconteçam, para que você tome uma atitude. E do lado do escritório, você tem um serviço a oferecer para o seu cliente, né? Você está oferecendo, né, uma antecipação para ele ali, né, uma diminuição de risco. Então, quando a gente fala de escritório, só atuar no contencioso, só resolvendo ali o contencioso, mas trazer o preventivo, diminuir o risco do seu cliente, pode ser um serviço que você entregue para ele, né? E você tem a possibilidade de trabalhar dessa forma, usando os dados, né? Como que a gente está usando do Legal Metrics, para que vocês explorem essas novas camadas de serviços que estão surgindo, né? Na verdade, a tecnologia está abrindo outras oportunidades, não tirando oportunidades de ninguém, né? Sem dúvida. E nessa parte quando a gente fala de captura de processo para evitar revelia, a gente está falando do extremo, né? Vou evitar uma revelia. Claro, ninguém quer ter uma revelia, mas a gente está falando do extremo do extremo. Mas uma rotina que mudou totalmente a rotina do escritório com captura de processo, com a utilização disso para antecipar a própria notificação, é que, não raro, nós recebemos, virou rotina na Justiça do Trabalho, a determinação de apresentação de defesa em 15 dias, né, que não era um costume. E o que acontecia? Beleza, a empresa recebeu a notificação, não vai tomar uma revelia, mas ela mandava essa notificação com 10 dias de prazo de andamento, né? Aí a gente tem que receber o processo, cadastrar, solicitar os subsídios, preparar os documentos, preparar a defesa em 5 dias, 2 dias, 1 dia. Então, assim, isso era um prejuízo, tanto para a operação do escritório e, obviamente, prejudicava a própria qualidade da defesa, dos documentos que a gente recebia, porque não tinha tempo hábil para que houvesse preparação. Hoje em dia, a gente, praticamente em toda a operação do escritório, a gente trabalha com capturas, seja por parte do próprio cliente, seja por parte do próprio escritório, que oferece para o cliente como um serviço, como o Fernando disse, o que possibilita que a gente receba uma notificação com prazo de 15 dias, só que a gente já está com esse processo há 1 mês, há 2 meses. Então, todo o processo já foi antecipado, e aí, a partir da data em que a notificação é expedida efetivamente para apresentar uma defesa em 15 dias, a gente já tem toda a preparação prévia já feita. Então, é mais um exemplo do que a captura de dados facilita a gestão aqui dentro do escritório. Lembrando que, às vezes, né, você tenta fazer uma prospecção, né, para atuar para aquele determinado cliente, né, você como advogado, como escritório, e quando você já vai, né, fazer ali a sua apresentação, né, do seu escritório, você vai apresentar a sua proposta de valor para que você tenha ali, obviamente, uma chance de ter uma contratação, muitas empresas já esperam que você já conheça a base dela, né? Ela não presume que você não conheça a base, né, que você não conheça o tamanho do contencioso dela, o volume de contencioso que ela tem, né, a classificação disso. Ela já espera até que você traga essa informação, né, já para apresentar para ela. Como que você vai, estrategicamente, atuar no meu contencioso se você ainda não sabe como que é o meu contencioso? Então, até um passo antes de você ter o cliente, né,
já é um caminho, já é importante você ter um conhecimento daquele prospect que você está fazendo ali para você atuar como advogado. Então, imagina depois na rotina, né, que você depois, né, quando você pega um cliente na rotina que você tem que fazer de atuação jurídica para ele, né, ele provavelmente vai esperar mais do que isso de você, né? Então, é um pouco da gente mudar alguns escopos de serviços, algumas formas não é nem um escopo de serviço em si, né? O serviço jurídico ele é o mesmo, né? Mas é como você apresenta, como você entrega e como você coloca mais valor nessa entrega que você já faz, tá? Então, só para fazer até um adendo aí em relação até antes mesmo dele ser um cliente, antes quando você atua no departamento jurídico, o que ele já está esperando de você. Até mesmo para precificar, né, Fernando? Você Exato. vai saber ali aquela empresa que você vai esperar, se a empresa ter uma carteira de massiva, uma carteira mais enxuta, uma característica maior, você sabe que você está falando ali com aquela empresa, né? E mesmo depois, né, você saber estrategicamente o quanto que você está inserido dentro daquele cliente ou não, né? Então você sabe o quanto da carteira do seu cliente você cuida, né? O quanto que você poderia abarcar de outros, né? De outros pedacinhos né? Porque a gente sabe que às vezes a empresa tem vários credenciados, né? Então você pode ver dentro de um cliente, né? Para você aumentar o que a gente chama de região de lucro, né? Então ele tem uma região de lucro, né? Que é o contencioso dele ali, né? A massa de processo que você pode cuidar, e você pode atuar dentro dessa região de lucro para aumentar ela, né? Então, e você estabelecer estratégia com base nesses dados, tá? Outra possibilidade, Tomás, aí, que a gente, né, aborda muito, é a questão de antecipação, né, para fazer, né, o próprio acordo. Então, você pode fazer uma atuação, às vezes não é nem, né, do contencioso da empresa, né, você ainda quer ali, né, oferecer algum serviço que você ainda não conseguiu ingressar na parte de atuação mais contenciosa, mas você pode oferecer um serviço de acordos pré-contenciosos, né? Então, faz captura do processo, busca ali antecipar a citação, então às vezes o processo vai ter um tempo ainda para antecipar, e trabalha em cima da possibilidade de oferecer esses acordos para essa empresa. Também é uma possibilidade de você fazer só esse tipo de atuação para acordos. Então, é uma atuação bem rápida, né? É algo que pode trazer ali uma rentabilidade interessante para um escritório também atuar. Então, vou trazer um caso prático aqui para vocês. Obviamente, o caso o Tomás está trazendo ali, eu não vou trazer a mesma situação, você já sabe, quem acompanha a gente aqui, né? Mas quem é novidade, está entrando aqui pela primeira vez, sabe que a gente nunca expõe, né, dados, mesmo que sejam dados públicos capturados dos tribunais, a gente sempre trabalha, né, num limite de ética de mostrar o dado, que é um dado, obviamente, real, né, mas ele não é caracterizado por algum dado de algum CNPJ ou de alguma empresa em si, tá? Então, aqui são uma visão apenas demonstrativa para vocês terem como que a gente pode entregar esse resultado para vocês aqui com a Ligometrics, que é a Juristec. A gente tem um dashboard com diversos KPIs que vão demonstrar ali para você como que você pode ter uma atuação, né, fazendo um rastreamento de CNPJs, tá? Como a gente trabalha sempre com CNPJ. Então, você indica o CNPJ do cliente que você quer acompanhar, ou do prospect que você quer ali trabalhar para você conseguir esse cliente. Então, você tem a indicação dos CNPJs, e aí dá para você trabalhar na construção de indicadores específicos para aquele CNPJ, ou um dashboard geral, que eu posso te mostrar aqui para vocês, que vocês conseguem filtrar o CNPJ que vocês querem trabalhar, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho alguns exemplos, ó. Eu posso setar aqui e mostrar quantos processos tem aí relativos a esses CNPJs, né? Ó. E eu consigo usar o sistema para ele me trazer essa informação, né? De forma que eu consiga analisar ela. Então, eu tenho aqui processos, ó, por exemplo, no ano atual, 3.700 processos, né? Aqui, 1.238 processos de um outro CNPJ, né? Eu tenho aqui os processos por captura por mês, né? Então, eu consigo acompanhar aqui, mês a mês, como que está a captura, né? As capturas por semana e o mês atual. E aí eu consigo ver as capturas dos processos por UF, por estado, né? Aqui, e a quantidade de processos que tem cada um, né? E aí, lembrando, tem sempre o recurso aqui de você poder explorar e fazer uma análise
mais específica de algum CNPJ ou outra, tá? E esses dados, né, eles são sempre disponibilizados para vocês, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, a oportunidade de fazer, né, uma baixa do dado aqui e extrair a informação que eu quero com base em Excel mesmo, tá? Então, isso é um grande diferencial nosso, que você faz, né, a gente chama de data mining, né, você faz a mineração do seu dado, da sua informação, né, e essa informação não é alugada para você, não é emprestada para você avaliar, né, ela é te fornecida por completo, né, até o mínimo detalhe que é o dado em si mesmo, né, então a gente sempre fala assim, existe uma diferença de apresentar informação para vocês na tela e te fornecer também o dado, né, o dado é mais valioso do que a informação, de fato, né, porque o dado depois você pode fazer outras explorações que não só essa que está na tela aqui. Tá? Então, por exemplo, aqui eu consigo ter no meu arquivo aqui as capturas, né, todos os dados relativos àquela busca que eu fiz nos tribunais. Tá? Outros pontos aqui, né, a gente pode ter uma visão geral também, né, por capturas de processos, por estado, por assunto de processo. Então, aqui, né, a gente tem aqui uma concentração nessa carteira de processos em relação à locação de imóvel, tá, relativos a contratos de locação, né? A gente tem uma classificação aqui das classes processuais, a maioria delas por, aqui a gente tem um destaque de despejo por falta de pagamento, execução de título extrajudicial, né? A gente tem aqui procedimentos que são relativos a juizados especiais, e diversos outros tipos de classe processuais que a gente pode configurar e encontrar para vocês aqui nas ações. Tá? Vou fazer uma pergunta aí, Fernando, aproveitar para o Tomás. Doutor Tomás, logicamente aí no seu dia a dia, né, na prática para com os seus clientes, quando você apresenta, né, esse tipo de informação, esse tipo de dashboard para um departamento jurídico, né, corporativo, de empresa, você entende que, de fato, né, trazer essa visão mais amigável, né, de forma gráfica, traz um diferencial competitivo, traz uma proximidade ao seu cliente, né, onde você, claro, né, trazendo aqui essas informações, você apresenta que domina essa carteira, né, de processos aí, essa base, junto ao seu cliente, e quando você apresenta esse reporte, acredito que você tenha, né, essa percepção de estar trazendo um diferencial competitivo também muito diferenciado, é isso? Sem dúvida nenhuma. Como eu disse lá no começo, a gente trata de diversas empresas e há diversas diferenças de característica de cada um. Então, quando você está falando de um jurídico forte, que são como empresas que a gente tem aqui, que tem um controle tão grande quanto a gente tem com a utilização das ferramentas que a gente tem, a gente começa a falar no mesmo nível, né? Então, se você não tem isso, você já está um patamar abaixo. Então, quando você vai falar com o cara, você está como se você estivesse lá na pré-escola, o cara já está lá na frente, você está tentando achar o que ele quer dizer, ainda trabalhando aquele feeling. Eu acho, porque eu vi, a gente percebe que no juízo tal, a gente tem mais ação. Quando você trabalha com o dado, você tem a informação completa e você até consegue rebater, no bom sentido, de uma forma igual, determinadas decisões, determinados pontos a serem atacados. Fala, então, eu tenho um dado aqui que te diz isso. O seu está falando aquilo por conta disso, e você consegue discutir, né, em um nível bom, um nível igualitário com jurídicos de empresas que têm um grande controle de dados, de informações. E quando você vai para o outro lado também, que existem empresas que nem jurídico tem, né? São empresas que tratam, têm um grande volume de processo, contratam um escritório para fazer a gestão da sua carteira, mas não tem especificamente um jurídico para ser acompanhado. Quando você passa a dar essas informações, o cara ele tem muito mais confiança em você, né? Ele vê que você domina totalmente o que você está falando e ele consegue entender o que você está falando. Então, uma coisa é você chegar lá para o cara e falar, não, porque eu tenho processos de classe Y, X, E, e uso a tese X da súmula Y, e o cara, não estou entendendo o que você está falando. Você mostra em dados, em informações, em gráficos, a pessoa ela consegue ter a percepção daquele dado, entender a linguagem que você está querendo falar. Entendeu? Como usuário efetivo, aqui no escritório a gente usa o Metrics e usa outras ferramentas também. Não necessariamente do Juristec e do mercado.
né? E um diferencial, até fazendo merchan já, o diferencial é que aqui a gente consegue controlar, além do dado, a gente consegue controlar a resposta que a gente vai ter, o dashboard, o filtro, como o próprio Fernando disse, a palavra-chave, você ensina a ferramenta a te mostrar aquilo que você precisa. Então, o que a gente percebe com outras ferramentas que a gente também utiliza, que dão algumas funcionalidades específicas, mas que não dão essa liberdade para você manejar a informação. Então, você tem aquilo de forma estática e você não consegue trabalhar de forma maior com aquela informação, porque a ferramenta não te dá essa possibilidade. E no Metrics a gente consegue tanto juntar a nossa base, que já é pré-existente, com a base daquilo que veio do tribunal e manejar essa informação a conseguir o resultado e o indicativo que a gente quer. Então, isso é muito bom dentro da ferramenta, que a gente consegue ter mais resultado efetivo com aquilo que a gente busca. Eu vou trazer aqui, acho que para os dois, para o doutor Tomás e para o Fernando, aí ele pode, acho que até apresentar aí na prática, que eu tenho encontrado aí, né, experienciado também em contatos com departamentos jurídicos, né, ou com próprios escritórios de advocacia, é aquela preocupação, né, principalmente, né, provisão, risco processual. Você tem ali, né, aquele atendimento, seja no escritório ou, né, no departamento jurídico, aquele atendimento, aquele entendimento do que seu passivo, né, seja trabalhista, seja civil, ele pode estar, né, muito elevado, e aí a gente encontra na prática uma questão que se repete já de forma aí recorrente, é de entender justamente quantos processos, né, estão arquivados, baixados e que eu estou contabilizando, por exemplo, na minha base. Então, né, você logicamente tem uma distorção, né, você está tratando um processo que já está arquivado há algum tempo e você não identificou, seja, né, o jurídico corporativo ou o escritório, sem uma ferramenta ali, né, que automatize esse entendimento. Então, acho que até para o Fernando, nós temos aí no Legalmetrics também indicadores, né, dessa questão de identificar processos arquivados, de identificar ali, né, também aquela situação de penhora, de bloqueio, né, os processos que estão com esse status. Isso tudo você tem aí para apresentar também, né, Fernando? Adriano, sim, e até, né, a gente pode avaliar essa questão de provisão só o arquivamento, né, não só o arquivamento, mas tem outras situações que, então, você pode trabalhar na identificação de processos que estão, por exemplo, em fase de execução. A gente sabe que, às vezes, tem uma dificuldade na autorização de sistemas de gestão de você identificar qual é a fase do processo, né? Então, você consegue trabalhar aqui com base em palavras que estão ali surgindo nos processos, né? Você consegue fazer alguma dinâmica de entender, olha, esse processo tem uma característica aqui, pelo andamento que está aparecendo aqui para mim, né, no conjunto de palavras-chave que eu selecionei, que ele está em fase ou de execução ou de pós-execução, né, processos que já foram pagos, isso acontece muito, né? Então, o processo está pago, só que ele continua contando ali no seu contingenciamento ou no seu provisionamento, né? Então, assim, a baixa contábil, né, já deveria ter sido feita. Então, não só aquela fase ativa ou arquivada, mas tem essa fase intermediária, que é a baixa, né? A baixa contábil do processo. Então, você também consegue fazer esse acompanhamento para identificar, olha, isso aqui não deveria nem estar na provisão, né? Isso é algo que demanda, assim, né, uma atuação até antes desse arquivamento. Então, assim, quando você vai pensar só no arquivamento, na verdade, você estava errado de algum tempo, tá? Para avisar todo mundo, assim, quando você só pensa na questão da baixa contábil do arquivamento, ela poderia ter sido feita antes, se você fez o pagamento ou se não tinha nada que ser pago naquele processo, e ele não ia impactar no contingenciamento ou na provisão em si do processo, né? E aqui a gente tem, né, alguns indicativos, né? Então, você pode trabalhar com algumas palavras-chave para procurar bloqueio, né? Aqui eu encontrei na área civil, nessa base aqui para vocês, né? Então, eu tenho aqui, ó, eu fiz aqui a busca do Cisbajude, né? Eu criei aqui umas exceções, porque isso acontece, falso positivo. Isso que é a diferença também da gente, né? Então, assim, às vezes tem falso positivo, mas você não tem o que fazer, você continua recebendo aquele falso positivo. Então, você consegue classificar alguma informação para que ela não apareça mais para você. Então, eu tirei aqui, ó, sob pena de bloqueio, sob pena de penhora, sob risco de bloqueio, sob risco de penhora. São palavras que às vezes indicam uma penhora, ou um bloqueio, ou um cisbajude, ou
né? E aí, e às vezes, na busca, é só uma ameaça, às vezes, que o juiz está fazendo, e ele, a gente sabe, né, toda sentença ali, alguma coisa, já tem ali, né, aquela informação, olha, se não for pago, vai ter risco de penhora, né? Então, ele não está dizendo que está tendo a penhora, ele está dizendo que tem um risco de ter a penhora. Só que se você não faz, né, se você não tem esse chaveamento aqui, você não, né, você vai continuar recebendo aquele falso positivo. Então, aqui a gente consegue trabalhar numa customização. E é algo que é diferente aí do que a gente vê, né, em outras soluções. Muito bom. Que acaba te trazendo falso positivo e você não tem nenhum poder, como disse o Tomás, né, nenhum poder de fazer uma exceção naquele falso positivo. A gente sempre foi muito focado, né, na construção dos indicadores mais com a base interna, e eu sempre reforço isso. Para mim é o que tem mais valor, né, você ter ali um conjunto, a sua análise de dados dos seus processos lá no seu sistema de gestão bem alimentados, que vão trazer ali bons indicadores para que você faça o entendimento do que está acontecendo com a sua atuação jurídica, né? Ou quando você tem ali o departamento jurídico, a atuação jurídica do escritório que você confiou ali, que você credenciou a sua carteira. Então, é sempre importante que você tenha esse acompanhamento. E a gente está colocando uma gama de uma tecnologia que a Juristec já possuía, só que ela era muito fornecida somente para departamentos jurídicos. E essa tecnologia hoje está sendo disponibilizada para escritórios de advocacia também, pelo Legalmetrics. Então, aquela informação que só o departamento jurídico tinha, né, da gente, passa agora, né, também ser algo que você, como escritório de advocacia, consegue ter, né, no seu dia a dia, no seu acompanhamento, para que você também não fique para trás nessa atuação jurídica em relação à inovação com a ciência de dados aplicada ao direito, aqui com a jurimetria, né? Então, é sempre importante trazer esse ponto. Queria entender aí, se alguém tiver aí algum depoimento, alguma opinião em relação a essa questão, essa mudança que está ocorrendo na advocacia em relação a acompanhamento, que é algo que os departamentos jurídicos já estavam trabalhando, que os tribunais trouxeram com a parte de digitalização dos processos, né, criação dos sistemas de gerenciamento aí dos tribunais, o PJE, o ESAGE, tá? Então, esse processo está, e eu acho que hoje o escritório ele não tem mais desculpa para não ter uma atuação com dados, né? A gente está disponibilizando uma ferramenta que é muito, muito acessível. Depois acho que o Adriano vai comentar sobre isso. Vamos continuar aqui. A gente, né, entende que as tecnologias estão disponíveis, a gente entende, né, que essa questão de análise de dados, de métricas, está cada vez mais presente, né, nesse ecossistema jurídico, aonde, né, a gente traz aí uma visão dessa nova gestão, que você, né, precisa aqui ser mais eficiente. Então, né, você vai estar preocupado, seja o advogado do escritório, seja o advogado de departamento jurídico corporativo, mais preocupado, né, em contribuir e entender também, né, do negócio que você está ali atuando, que você está trabalhando, não só, né, na questão jurídica, né, desse trabalho, né, de análise do direito, mas em qualquer outro tipo de profissão, em qualquer outro tipo de trabalho, você está sempre, né, sendo cobrado ali para entregar algum tipo de resultado, para atingir metas. Então, quando a gente fala de tecnologia, é justamente para que você possa ter, né, esse apoio, entregar os seus resultados, e mais do que isso, né, compartilhar os seus resultados baseado em análise de dados, em métricas e principalmente nessa questão mais estratégica. Claro que junto a esse cenário todo aqui que a gente está apresentando, você vai estar aí, né, se desenvolvendo na sua carreira, você tem possibilidade de absorver, de trazer, de procurar novos skills. Você continua sendo advogado, eu continuo sendo administrador, o Fernando vai continuar sendo cientista de dados, mas, né, nessa nossa atividade diária, você ali, né, certamente você vai estar agregando algum tipo de informação, algum tipo de skill, de conteúdo, que vai lhe diferenciar para que você possa ser, né, desenvolver na sua carreira. E, claro, falamos muito aqui também, né, do diferencial competitivo, tudo que você traz de novo, né, o que a gente corre atrás de inovação, essa questão, né, de tecnologia, você certamente vai estar aqui, né, navegando em novos mares, trazendo, né, um diferencial competitivo. Porque a gente entende, né, nessa escadinha aqui do lado aí
gráfico de apresentação, que você tendo, né, a possibilidade de acessar o dado, de você conseguir estruturar essa informação, classificar, organizar e lógico, né, apresentar, compartilhar todo esse essa sua análise, você vai estar aqui, né, subindo esses degraus, dados estruturados com propósito, certamente é isso que a gente tem, né, entendido e apresentado e compartilhado aqui nos nossos eventos. Dando sequência aqui, né, para a gente entender, então, como é que se posiciona, né, a questão da camada de gestão, né, hoje em dia, com a tecnologia, com o business intelligence jurídico, a gente traz aqui a analogia da pirâmide, aonde, né, você tem aqui a possibilidade de utilizar as plataformas, de utilizar, então, essa tecnologia para trazer informações mais estratégicas, para você ser mais, né, proativo em questão de gestão, seja do jurídico interno, seja do escritório prestando serviço para o seu cliente. Então, você consegue, com o Legal Metrics, por exemplo, trazer aqui como pico da pirâmide essa camada, né, de Business Intelligence, de Big Data, de Data Analytics, KPIs, metas, métricas, enfim, é isso que o Legal Metrics agrega também nessa questão de gestão estratégica. É o pico da pirâmide. A base, né, camada intermediária, seria aquela situação mais operacional, mais do dia a dia, né, de fato, aí do jurídico, aonde você tem, né, ferramentas de gestão processual, contratual, pareceres, você trabalha com algum tipo de relatório, seja em Excel, você tem informações de outros CRMs, ERPs, né, outros softwares, enfim, e também, claro, como uma base de dados aí mais operacional, os próprios sites dos tribunais. Então, aqui nessa analogia, o Legal Metrics, ele tem condições de ser integrada a essas bases, a essas ferramentas, de forma automatizada, para produzir, né, indicadores e KPIs. Mas, necessariamente, a gente precisa ter, né, como camada intermediária da pirâmide, essa questão da gestão aí mais operacional. E a base da pirâmide aqui é a infraestrutura de tecnologia, que hoje é amplamente aí utilizada, sem maiores preocupações, como já foi em outra época. E claro, né, a gente também entende, como apresentado pelo Dr. Tomás, como, né, explicado aí na prática pelo Fernando, que a sua opinião, né, hoje em dia, em qualquer esfera, seja jurídico, financeiro, comercial, enfim, a sua opinião, ela não pode ser mais, né, utilizada ali como 100% de certeza, porque é um feeling, é um sentimento. E eu, né, costumo trazer aqui pessoal aí da minha geração, né, acho que o único profissional que ganhou dinheiro com feeling foi o Morris Albert, foi um compositor e cantor brasileiro em épocas passadas, que, né, compôs ali, cantou a música Feeling. Então, hoje em dia não há mais espaço para isso, não há mais espaço para o achismo. Então, você precisa ter base de informação, você precisa ter dados, você precisa trazer, né, uma gestão mais analítica, porque senão, né, tudo que a gente vem apresentando, tudo que a gente vem estudando, tudo que a gente vem aperfeiçoando em termos de dados e de análises métricas, talvez não fosse fazer tanto sentido. Hoje, o dado, né, é considerado, de fato, um novo petróleo. Então, tudo que a gente vem apresentando, tudo que a gente vem pesquisando, estudando, se traduz nessa questão de que, né, a informação, você precisa ter essa informação, que é esse conjunto de dados estruturados, a sua opinião já, né, perde ali um pouco do valor, então você continua tendo opinião, mas desde que você possa baseá-la em dados. E o Business Intelligence, então, né, é uma metodologia que, mais do que nunca hoje, está aí, né, presente para que, né, a gente possa agregar, possa se diferenciar numa apresentação de resultados, né, numa tomada de decisão mais assertiva. E aí esse conjunto, então, de dados estruturados e que a gente, né, precisa ter um entendimento para trazer esse significado e propósito, é o que a gente chama, né, é o conjunto, então, que a gente denomina aí de métricas de business intelligence, de análises e a questão mais analítica das informações. Bom, pessoal, já indo aqui para os 3 minutos finais, tudo que a gente fala aqui e traz para vocês, né, na prática, alguém quer fazer uma pergunta? Vi um barulhinho aí. Tá no mudo, tá no mudo. Adriano, tem uma pergunta aqui do Luiz para o Dr. Tomás, aqui, só para a gente não deixar de responder. Claro. Né?
Tomás, aí para você, ó. Tomás, você sentiu que apresentar os resultados com o Business Intelligence gerou maior impacto nos clientes? Então, é uma pergunta aí do Luiz Gustavo para você. Bom dia, Luiz. Sem dúvida nenhuma. Acho que o Adriano respondeu a pergunta antes, já estava falando disso. Sem dúvida nenhuma, gera um impacto muito grande. Aliás, hoje em dia, o que a gente tem percebido, tanto com o cliente, até mesmo com a diretoria do escritório aqui hoje, se você apresenta sem dados, além de você não ter o resultado que você espera, você vai apanhar, né? Porque você vai lá e fala, não, porque eu acho, a gente percebe que aqui é assim, tá, mas cadê a informação? Cadê o dado? De onde você tirou isso? Não, eu sei que não, você não sabe, você tem que mostrar, você tem que demonstrar de onde saiu isso, como que você faz isso, e a partir dali você passa a ter autoridade daquilo que você está fazendo, né? Ninguém vai discutir com o dado. Comigo, todo mundo vai discutir, né? Aí eu acho, você não é ninguém para achar quase nada, né? Então, se você acha alguma coisa, você pode ser facilmente refutado. Agora, se você apresentar aquilo com base em dados, com base em business intelligence mesmo, de mostrar aquela informação e mostrar da onde veio aquilo e quanto aquilo foi medido e informado, aí você não tem como ser refutado. Sem dúvida, é aquela, né, aquele jargão, famoso jargão aí, né, que contra dados não há argumentos. Bom, né, finalizando aqui, a gente sempre traz também, né, um lembrete, tudo que a gente fala, tudo que a gente apresenta em termos de tecnologia, seja para o ecossistema jurídico, seja, né, para qualquer outro tipo de profissional, a gente tem que ter em mente que, né, quase que impossível, eu sei que, né, muita coisa aqui que a gente fala, o impossível não existe, mas é quase impossível você hoje apertar um botão e, né, seja um software de gestão jurídica, seja a plataforma do Legal Metrics, enfim, apresentar, né, todos os dados, todas as informações ali já né, de forma ágil, segura e que resolvam todos os seus problemas aí do seu dia a dia. Então, não existe botão mágico, a tecnologia, né, vem para agregar, vem para ajudar, mas aquela questão ainda do processo, da organização, né, do entendimento, do estudo, da pesquisa do profissional, ela, né, sempre tem que estar muito presente, sempre em constante atualização. Quando a gente fala de atualização, a gente também fala, né, de requerer uma nova habilidade. Então, você como advogado, você como financeiro, você como administrador, você, né, como eu anteriormente aqui pontuei, você precisa estar em constante desenvolvimento, você precisa estar em movimento. E aí, de novo, aqui a gente fala muito, né, do que camarão que dorme, a onda leva. Então, essa questão né, de você se preocupar em requerer uma nova habilidade, o Business Intelligence, e aí quando a gente fala de ciência de dados jurídicos, está aí para que você possa se aperfeiçoar também nesse sentido. A jurimetria, então, quando a gente fala aí, né, muito utilizado, jurimetria, né, e às vezes pode se confundir ali, o que seria essa jurimetria? É a capacidade de coletar e analisar, e claro, né, trazer um propósito ou um significado para aquele dado jurídico, especificamente. E, né, eu já prometi atualizar aqui a nossa apresentação, o futuro é analítico, a gente já entende que o presente é analítico, né, então ele já está aí, e a gente precisa, então, estar preparado. Pessoal, então, Metrics Experience é esse evento, né, que você interage, que você, né, observa essas novas práticas aí, né, do ecossistema jurídico, do direito, e agora, né, é a sua vez, através do formulário aí que a Gabi postou no chat, enfim, de, né, ter acesso a um dashboard, a um gráfico, a um indicador personalizado com os seus dados, com as suas informações. A gente vai dar sequência, né, pós aqui o evento, entrar em contato para pegar aí com vocês, né, de escritórios ou, né, o jurídico da empresa, qual o CNPJ que você poderia, né, nos informar para que a gente capture informações diretamente dos tribunais, então aqui dos tribunais trabalhistas. Você vai ter, né, esse dashboard, a gente vai apresentar, prestar uma consultoria gratuita e, né, logicamente, enviar esse dashboard em até 2 dias do recebimento dessas informações. Os meus contatos, né, estão nessa página aqui, mas já encerrando o nosso evento, aqui alguns exemplos, né, alguns modelos que você pode receber aí quando a gente, né, coletar as informações necessárias, e aqui estão os contatos do Dr. Tomás, meu, do Fernando,
e do Rui, né, nosso CEO aí, já então encerrando o nosso evento. Muito obrigado, agradeço novamente, né, a correria do dia a dia ali, quando vocês param para prestigiar um evento nosso, é extremamente gratificante. Agradecimento especial ao Dr. Tomás, Fernando,